sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Vamos para os nossos destaques de hoje. Aprígio nega transporte gratuito para idosos a partir de 60 anos. Taboão das Serras, empresa que faz manutenção da luz em Taboão da Serra, pede mais 90 dias para regularizar a situação. Arena multiuso continua destruída, um ano após promessa de reforma de secretários de Aprígio. Estamos em maio, uniformes para alunos da rede municipal, até agora nada. Prefeito de Taboão da Serra demonstra que é despreparado e mal assessorado ao convidar GCM sem escolaridade para ouvidoria. Lei é para todos. Engenheiro Daniel reclama que Aprígio retirou suas faixas, enquanto vereadores espalham para toda a cidade. Conselho de Saúde admite que não fiscaliza atendimento. Em 1 ano e 4 meses de mandato, só visitou uma UBS. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta e vamos aos nossos destaques de hoje. Conselho de Saúde admite que não fiscaliza atendimento. Em 1 ano e 4 meses de mandato de gestão, só visitou uma UBS. O Roda de Fogo, na semana passada, trouxe uma denúncia de um usuário de que o Conselho de Saúde é omisso, não está fazendo a fiscalização das unidades básicas de saúde. Nós vamos repetir essa denúncia para você acompanhar. Esses 8 pastores são omissos em relação à fiscalização da saúde? Pois então, está aí a denúncia do usuário, dizendo que o Conselho de Saúde não faz a fiscalização das unidades de saúde, que é composto por 7 ou 8 pastores, enquanto a população, Márcio, sofre com falta de atendimento, sem médicos, sem remédios, filas quilométricas para tentar agendar com clínico, ginecologista. Eu conversei com o presidente do Conselho de Saúde, na semana passada até a gente fez um pequeno comentário sobre a resposta dele, mas hoje a gente vai trazer os detalhes. O Márcio Carneiro, presidente do Conselho de Saúde de Taboão da Serra, diz que todos os integrantes são novos. Ele diz: eu estou rodando com os conselheiros nas unidades de saúde para verem como funciona uma unidade de atenção básica. E agora está marcando para conhecer como funciona uma unidade de pronto atendimento da família, né? A unidade básica de atenção à família.
para os conselheiros terem noção de como é. Portanto, Márcio, e você que nos acompanha, depois de 1 ano e 4 meses de gestão, essa é a resposta do presidente do Conselho de Saúde. Em 1 ano e 4 meses, temos 13 unidades básicas, e entre elas a Unidade de Saúde e Família, e apenas uma UBS foi visitada, a UBS Marabá Oliveiras, Marcos. Adilson, a comissão, todas elas, qual for, transporte, saúde, qual quer que seja, se ela funcionar, ela é uma pedra no sapato do governo. Né? Se ela funcionar, né? Porque, no entanto, não funciona, não é uma pedra no sapato do governo, não são os olhos da população, não são nada, apenas figuras que constam por mera formalidade. É uma pena, vocês ficam devendo muito à sociedade, vocês da comissão ficam devendo muito à população, até a sua família, né? Os membros sofrem, mas por estar aliado ao governo, eles são omissos, conforme nós já adiantamos aqui, Adilson. E o presidente Márcio Carneiro, sobre a denúncia do usuário, ele fala ainda: se a gente fez uma visita a uma unidade, ele mostra o relatório, né? Então, mas ele só tem um relatório, se é que existe, de uma UBS apenas visitada. E ele fala que a gente faz porque todas as unidades percorridas têm um relatório, né? E nós também ouvimos, na verdade, vamos ouvir o que o presidente do Conselho disse na íntegra, né, sobre essa denúncia do usuário. Às vezes eu desconheço isso, até porque o Conselho é novo, todos os integrantes do Conselho são novos. Eu estou rodando com os conselheiros nas unidades de saúde, para os conselheiros ver como é que funciona uma unidade de saúde de atenção básica normal. E agora a gente está marcando para conhecer uma unidade básica de PSF, para os conselheiros terem noção de como é que funciona, tá? Não adianta o usuário reclamar e não saber como para o conselho e os conselheiros não saber como é que funcionam. O conselho é formado por representantes da sociedade civil. Se são pastores ou não são pastores, isso também não é da minha ossada. Foram eleitos na eleição que teve do conselho. Então, eu desconheço. E deixassem a população desamparada, eu também desconheço. Pois toda denúncia que vem para o conselho, toda denúncia é lida no conselho e a gente averigua assim, principalmente eu. Eu vou até as unidades, estou rodando as unidades. Ontem eu fui para a unidade do Record. Aí eu estou mandando o pessoal ir para as outras unidades. Fui para os pronto-socorros. Na realidade, assim, a população não entende também que é um trabalho voluntário, que a gente tem compromisso. Acabei de fazer um curso também de participação popular e social. Eu desconheço, eu acho que assim, se eles têm a denúncia, a gente tem o e-mail do conselho. A gente responde tudo pelo e-mail do conselho. Estou desconhecendo, preciso saber que unidade é. Se realmente ela fala que não faz, aí se a gente fez essa unidade, eu mostro o relatório que a gente faz, porque todas as unidades que são percorridas é posta pelo conselho. Está aí a palavra do presidente Márcio Carneiro. Nós ouvimos também o pastor Josué de Souza, que é um dos membros do Conselho de Saúde. Ele disse que o Conselho fiscaliza, segundo ele, mas admitiu que só há 2 semanas fez uma visita a uma unidade básica de saúde. Ele diz, abre aspas, fizemos na semana passada, ou seja, no dia 19 de abril, visita à UBS Marabá Oliveiras. Era para visitar 2 UBSs, mas não foi possível. Ou seja,
o Conselho só realizou, de fato, apenas uma visita e teria sido muito cômoda, Márcio, porque essa unidade básica de saúde, segundo consta, é onde trabalha o presidente Márcio Carneiro. Então, foi talvez, e lembro também que esta visita só aconteceu depois que nós trouxemos o relato do conselheiro Mário dos Santos, de que tinha ido numa unidade de pronto atendimento, que disse que não estava ali fazendo fiscalização, que não fez fiscalização, e depois confrontada com a informação de que um morador, de que um paciente o viu lá, que foi inclusive no pronto-socorro Antena, ele disse: realmente eu estive lá, mas eu não estava lá, indicando que não estava lá fiscalizando, fazendo fiscalização. Então, só depois desse episódio é que apareceram os conselheiros em uma foto fazendo uma visita à UBS Marabás Oliveiras, Márcio. E eu quero apontar, então, de novo, os membros do Conselho de Saúde. Vamos lá, são, segundo o usuário denunciante, 7 ou 8 pastores. Vamos conferir. Pastor Josué Souza Torres, esse a qual me referi, que deu uma resposta. Pastor Paulo de Tarso Vona, pastor Rolando Tuxen, pastor Marcelo Felipe, pastora Maria José dos Santos, pastor Ignaldo Costa e pastor Edson Ramos. E tem mais uma integrante, que é a Maria da Guia Lopes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastores, Márcio. No total de 8. Total de 8. 99%. Será que a maioria da população tabanense é de pastores? É de pastores, né? Olha, e eu acho que vocês deveriam estar com a consciência pesada, porque enquanto isso, muitos estão sofrendo filas enormes, lotação. Olha, vocês deviam, acho que pastor. Bom, na consciência, um pastor, se prestar um papel desse, eu visitar uma OBS, o mandato do conselho já está terminando, em outubro agora. Então, eu também papejo a população que se lasque. Não é possível, põe a mão na consciência, faça seu papel, ou não entram, ou não façam, ou não entram para fazer. Devia ter uma dor na consciência muito grande, Adilson. Vamos aos nossos destaques? Pois não, Taboão das Trevas. Vários programas a gente vem denunciando a falta de luz na cidade de Taboão da Serra, Cid Nelson Jordano, ou seja, vários bairros estão aí. Nós tivemos denúncias de moradora às 5 horas da manhã, Jardim Record, Vila Iase, do Clementino. É por toda parte. É por toda parte. Você quer uma notícia boa ou ruim? A gente sempre espera uma notícia boa. Boa você vai esquecer. Para os telespectadores. Notícia boa você esquece. Empresa ARM pediu mais 90 dias a Deus para regularizar a situação. O povo de Taboão da Serra vai ficar nas trevas, mas no mínimo 90 dias, Adilson, eles pediram para que seja regularizada a situação. E algumas alegações que eles fizeram para o Jornal Atual foi que roubaram os fios, principalmente da Cid Nelson Jordano. Eles vão ter que refazer toda a fiação. Enquanto isso, os moradores, Adilson, vão ficar no escuro. Meu Deus do céu, né? A falta de iluminação pública é um fator de insegurança. Agora, a própria insegurança causa a falta de iluminação. Realmente, Taboão da Serra carece de mais segurança, inclusive para evitar furto de cabos, que acarretam a falta de iluminação pública, Essa foi a alegação da empresa. Empresa que está agora no tempo lugar da Cid Luz, no trabalho de manutenção da iluminação pública. Já entra pedindo essa carência.
já entra pedindo essa carência e o povo lá que aguarde, inclusive em questão de segurança, nós temos que só dar uma informação. O Fabrício criou uma comissão de segurança pública. Ele está preocupado em criar uma comissão de segurança pública que não funciona e não está preocupado em pressionar a empresa para que ela faça o mais rápido possível essa manutenção. Que questão de falta de luz é questão de falta de segurança, Adilson. 3 meses para fazer a manutenção. Acho que quem deu essa permissão deve ter sido o secretário de administração. Secretário de Administração, Wagner Stein Júnior. Acho que não é com ele, né? Não. Acho que as ruas por onde ele passa são bem iluminadas. Ele é o responsável, o secretário Wagner Stein Júnior é o responsável pela essa balbúrdia das trevas em Taboão da Serra. Então, porque não é com ele permitiu que a empresa tenha 3 meses para resolver o problema de falta de iluminação pública. Enquanto isso, meu povo, estou dando 3 meses, mas isso pode se alastrar ainda mais, Adilson. Quanto ao Conselho de Segurança, vamos dar um voto de confiança, né? De que os integrantes desse conselho Não sejam pastores. podem até ser desde que fiscalizem. Desde que fiscalizem. Esperamos, então, que os membros que vão compor o conselho trabalhem na fiscalização, para que a segurança seja de qualidade. Porque, por exemplo, o Jardim Clementino já é um paraíso de assaltantes. Parece que a prefeitura não existe para os moradores do Jardim Clementino. Não é? Então, só para dar esse exemplo, já é suficiente para você ter uma ideia da falta de segurança em Taboão da Serra. Então, se o Conselho fizer o papel de cobrar, de fiscalizar, de pedir que a guarda esteja atuante, circule nos pontos críticos de insegurança, de criminalidade, já vai estar bom demais. Então espero que o Conselho de Segurança não seja uma cópia do Conselho de Saúde. E nós vamos reforçar, não temos nada contra pastores. Vamos reforçar, apenas a informação. 99% da Comissão de Saúde são formados de pastores. Não temos nada contra pastores se eles trabalhassem em prol da população, Adilson. E vamos para o nosso próximo destaque. O meu próximo destaque é em relação à Arena Multiuso. A Arena Multiuso continua uma terra arrasada, continua destruída, 1 ano após a promessa de reforma dos secretários, de 2 secretários, um até que nem está mais na administração. O então secretário de Segurança, Rodrigo Falcão, esteve na Arena Multiuso com o secretário, este continua, o secretário de Planejamento e Gestão Estratégica, Alain Mohamed. Eles estiveram lá na Arena no dia 28 de abril de 2022. Estiveram lá, assim, parecendo que chegando lá, primeiro apareceram como se não tivesse nunca estado naquele lugar, nem conhecesse o local, dizendo que ali era um elefante branco. Primeira coisa, naquele equipamento, dizendo que na administração passada o equipamento era inutilizado, não tinha serventia para a população. Mas diferentemente do que o então secretário Rodrigo Falcão disse, a Arena Multiuso tinha utilidade sim. Era aproveitada pela administração passada para oferecer cursos, e uma das atividades lá, na gestão passada, era aulas de zumba. Inclusive temos fotos, você pode ver aí, das atividades dos moradores ocupando o espaço, para fazer aulas de zumba. Não só isso, a então professora de zumba do espaço, a Michele Oliver, gravou até um vídeo falando das atividades que havia lá na Arena Multiuso até a gestão passada e como está agora a Arena Multiuso. Acompanhe. Pessoal, eu subindo aqui, voltando lá para a parte de cima do Arena, eu me lembrei que nesse espaço, esse espaço aqui,
a gente fazia, sabe o quê? O Quentão do Taboão. Quem não veio no Quentão do Taboão? Aquela festa linda. Aqui nós temos o espaço do bingo, que era maravilhoso, tinha muito sorteio, sorteava moto e vários prêmios. E todas as famílias de Taboão, Embu das Artes, eles vinham na nossa festa. E acredito que até Itapecerica e outros bairros próximos. Mas a presença era muito forte da galera do Embu das Artes aqui no Taboão também. E hoje eu vejo a situação, que saudade que me dá do Quentão do Taboão. Fizemos um dia aqui, as zumbeiras fizeram o Quentão do Taboão e foi um evento incrível. E eu fico muito triste de saber que aqui no Taboão nós não temos mais isso. Não temos, infelizmente. Bem, você está vendo aí o depoimento, você viu o depoimento da Michele, professora de Zumba, que atraiu muitos alunos para atividades na arena multiuso. E para concluir, para arrematar, você vai ver o estado de coisas, a terra arrasada em que se encontra a arena multiuso, um equipamento tão importante no Jardim Record. Acompanhe a situação. A situação do Arena em Taboão da Serra. Olha aí, ó. Tudo quebrado. Ó o elevador. Ó, tudo isso dinheiro público. Tudo destruído. Aí eu pergunto, cadê o prefeito de Taboão da Serra? Ó, tá dizendo que aqui, ó, é uma sala de equipamento eletrônico. O que tem de eletrônico aqui? Ó o extintor. Como é que não tá? Escada de força. Ó, tem nada. Perigo. Olha aí, tem o que aqui? Tudo destruído. Tudo destruído. Não tem mais instalação. Aqui, ó, área de serviço. O que tem aqui, área de serviço? Nada. Ó, gesto tudo destruído. Ó, como é que tá o teto. Não tem mais fiação. Olha aí como é que tá. Aqui deve ser uma área VIP, aonde quando tinha show. Muito bem, aí está o vídeo da terra arrasada da arena multiuso. Eu lembro que na campanha eleitoral, Márcio, você se lembra a promessa do prefeito e que ia transformar aquele espaço no quê? Num céu. Eu lembro até hoje, eu perguntei ao então candidato prefeito Abelho qual o seu projeto, né? Qual a sua ideia que o senhor pretende fazer lá na Arena Multiuso. Ele fazia crítica, né, de que aquele espaço não tinha utilidade, não servia para nada. Eu me lembro, tenho gravado até hoje, eu vou fazer um céu lá. Eu vou fazer um céu. E hoje está aparecendo mais o quê? O inferno. De o céu Capricho quis fazer, a Arena Multiuso então sai do céu e vai para o inferno, porque lá não tem mais condições. Só o primeiro orçamento, Adilson, eu queria complementar, o primeiro orçamento de fios, na época, há 1 ano e meio atrás, o primeiro orçamento que fizeram para repor os fios iam R$1.090.000 só de fio elétrico. Eu tenho quase que certeza que na gestão Aprígio, a Arena Multiuso vai daqui para pior. Daqui para pior. Pois é, o secretário de Segurança, para quem o espaço virou um elefante branco, bom, virou um elefante branco na atual gestão, na gestão Aprígio, é bom que se diga, não é? E ele até colocou um GCM lá, que fazia a segurança dele, dizendo que ali ia ser um pet center,
né? Que os moradores iam fazer caminhada com o seu cachorro de estimação. Aqui, quer dizer que agora o serviço vai, secretário? Franco, isso aqui é um absurdo. Uma obra que custou tanto dinheiro, feito pela gestão anterior, chamada também como elefante branco, né, Alan? Muita gente questiona, doutor Rodrigo, até aqui na Secretaria de Gestão Estratégica, a falta de utilidade. Eu me propus tirar meu gabinete lá do centro da cidade, e meu gabinete, a partir de hoje, começa a funcionar aqui nesse espaço. E a Romu, também, que antes era instalada lá no centro de Taboão da Serra, a partir de hoje começa a exercer as suas atividades e começa a estar lotada aqui dentro do Arena Multiuso. Agora isso aqui vai funcionar, porque do jeito que estava, do jeito que foi concebido, não funcionava e o cofre de Taboão da Serra estava sendo roubado. O intuito do nosso prefeito, agora aqui com o nosso secretário de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica, é fazer com que esse espaço seja utilizado pela população, pelas organizações que necessitam e que tem de fato um espaço que pode ser muito mais valorizado. Então, vocês vão fazer uma análise prévia do que nós temos aqui e vamos fazer posteriormente uma devolutiva para vocês verificarem como o trabalho de resultado é feito pelo governo Aprígio. Porque é fácil, né, doutor Rodrigo, outros gestores fazerem críticas, quando na verdade ficaram longos anos aqui fazendo um trabalho que na verdade não teve resultado. O cara fez e jogou aqui, ó, tá jogado. Agora vai funcionar. Tudo isso virou promessa vazia, nada aconteceu, o secretário nem está mais no governo. Agora o secretário Alan, como eu disse, continua na gestão. Eu venho cobrando o secretário Alan, que fez a promessa, repito, no dia 28 de abril de 2022, nós já estamos gravando o programa Roda de Fogo nesta quarta-feira, hoje dia 3 de maio, não é? Então já se passou um ano e eu venho cobrando, alertando o secretário Alan, o seu prazo está terminando, está acabando, vai chegar um ano e o senhor não fez a reforma prometida. Em março, uma das ocasiões em que eu cobrei, foi em março. Ele me convidou para o almoço, o Alan, o secretário Alan, me convidou para o almoço, eu fui lá almoçar com ele, e ele disse naquela oportunidade que estava providenciando atividades para transformar aquele espaço, transformar a arena multiuso. Mas, de março do mês seguinte não aconteceu nada. No último dia 14 de abril, então menos de um mês atrás, eu de novo o alertei. Alertei o secretário Alan que a promessa dele estava fazendo um ano, estava prestes a completar um ano. Sabe qual foi a resposta dele? Abre aspas. Acompanhe minhas redes sociais que em breve você terá informações a respeito. É um absurdo. Olha só, eu peço que ele informe, ele pede para eu olhar as redes sociais dele. É a cara do governo Aprígio. É a cara do governo Aprígio. É a cara. Não. Só para não dizer que não está sendo feito nada, eu conversei com um livre nomeado do governo Aprígio. Ele disse que a arena continua do mesmo jeito, com aquela destruição total, como você viu nas imagens, e a única coisa que eles estão fazendo, olha só, é erguer um pouquinho o muro no fundo do terreno, no fundo do equipamento. Ou seja, só depois que destruíram tudo, só depois que o então secretário de Segurança tirou as viaturas da guarda que faziam cuidavam do espaço, fazia a proteção do patrimônio. Só depois que tirou as viaturas, deixou pessoas entrarem lá, vândalos, criminosos, destruírem. Até uma pessoa morreu lá, caiu do alto da arquibancada, morreu lá dentro. Só depois de tudo isso que agora a administração resolveu erguer um pouquinho o muro para ver se ninguém mais entra no espaço. Márcio. Do céu pro inferno, vamos pro nosso próximo destaque. A lei é para todos. O engenheiro Daniel colocou na cidade uma homenagem para os Dias das Mães. Cerca de 100 faixas na cidade, o engenheiro Daniel colocou, e imediatamente o Aprígio mandou retirar todas as faixas do engenheiro Daniel, e ele fez um vídeo. Veja aí o vídeo do engenheiro Daniel,
que reclama da retirada das faixas. Olá, meus amigos, boa noite. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, gravando um vídeo, infelizmente, para falar da insatisfação que eu tenho com essa gestão atual de Taboão da Serra, né? Um prefeito ditador, secretários ditadores que estão à frente de pastas importantes da nossa cidade, como a de mobilidade urbana. Para quem não sabe, no dia 14 de maio será o Dia das Mães, um dia importante, né, para a gente homenagear aquelas pessoas que realmente nós amamos. E, infelizmente, o prefeito não entende dessa forma. E ontem, dia 26 de abril, nós instalamos mais ou menos 130 faixas na cidade de Taboão da Serra, homenageando as mães da nossa cidade. Só que, infelizmente, o prefeito atual, que eu imagino que ele não goste das mães da cidade de Taboão da Serra, o que ele fez? Ele ligou para o secretário de mobilidade urbana da nossa cidade, secretário de transporte, seu Vanderlei, que talvez, né, não tenha serviço para fazer, colocou os fiscais de Taboão da Serra para retirar as nossas faixas da cidade. Ou seja, a homenagem que nós fizemos para as mães, ele fez questão de retirar. Sabe por que ele fez isso? Porque ele me considera um adversário político e não está pensando nas mães da nossa cidade e muito menos nos funcionários de Taboão da Serra. Porque ele acha que hoje o fiscal da nossa cidade, ao invés de ele estar lá fazendo o seu trabalho, né, cuidando do trânsito da nossa cidade, cuidando da mobilidade da nossa cidade, tentando melhorar o trânsito da nossa cidade, ele coloca essa pessoa para fazer um desserviço na cidade. Pois bem, esse foi o vídeo do engenheiro Daniel reclamando que a Aprijo mandou retirar as faixas da cidade. No entanto, a gente disse, se a lei é para todos, os vereadores espalham faixas pela cidade à vontade, Adilson, e, no entanto, não são retiradas. Você está vendo aí uma faixa que a gente tirou uma foto no dia 28/4, com a vereadora Joyce Silva, com a Aprijo e com a Arlete, 28/4, dando Feliz Páscoa. Né? Até essa data, essa faixa se encontrava em frente à Biblioteca Municipal. No entanto, a Aprijo não mandou retirar, ficou todo esse tempo e vários bairros aí estão cheios de faixas. Aprijo, eu pergunto para você, Adilson, a lei não é para todos? A lei é para todos. Só o prefeito que descumpre a lei é que não cumpre, é que não obedece a lei. Ele não pode, só porque ele tem amigos, né, aliados, deixar a faixa dessas pessoas, enquanto persegue, porque isso é perseguição. Se ele não tira as faixas em que estão lá pessoas que são aliadas dele, vereadores, até deputados, ele não tira e tira de uma outra liderança política que ele não quer como aliado, isso é perseguição. Ele não pode fazer isso. São dois pesos, né? E uma medida. Né? A lei é para todos. Olha, é proibido colocar faixa na cidade. Perfeito. Se é a lei, vamos cumprir. Mas, Aprijo, você deveria cumprir com seus vereadores que te cercam, né? Pode pôr faixa à vontade. Né? E ficou a Páscoa, né? Até 28/4. Essa faixa que você está vendo, viu aí? A Páscoa foi no começo do mês, continuou lá. Continuou lá e a lei não existe para ela, né? Para a vereadora não existe. Há quem diga que essa faixa da Joyce, mostra a Joyce como prefeito, e a Arlete, foi deixada lá não por acaso, né? Dizendo que a Joyce, né, como tem se falado nos bastidores, que a Joyce seria uma potencial candidata a vice-prefeita na chapa de Aprijo em 2024. Então não foi por acaso que a faixa com a carinha da Joyce permaneceu lá 20 dias depois da Páscoa. E também Joyce Silva era favorita para a presidência da Câmara. Era favorito do Aprijo. Perderam para o vereador André Egídio, mas a Joyce Silva também era favorita a presidente da Câmara. E, no entanto, perdeu a presidência e a Adilson, segundo você colocou, ela ainda está na mira do governo para ser vice.
É isso? Está sendo cotada. Está sendo cotada para ser vice da Prejo. E eu procurei o secretário José Vanderlei, secretário de Mobilidade Urbana, citada pelo Daniel Bogalho, pelo engenheiro Daniel, no vídeo dele, né? Sendo a pessoa que, a mando do prefeito, ordenou que os agentes de trânsito retirassem as faixas dele, Daniel, dos postes, as faixas em homenagem ao Dia das Mães. Eu perguntei ao José Vanderlei. Daniel Bogalho fez um vídeo em que acusa você de ter arrancado faixas dele em homenagem às mães colocadas na cidade e diz que você mandou agentes de trânsito fazer isso por ordem do prefeito Aprejo. O que me diz a respeito? Eu perguntei para o secretário José Vanderlei. Ele falou assim: eu ainda não tive acesso a esse vídeo, mas assim que tiver, repassarei ao prefeito e lhe retornarei. Isso na sexta-feira, no dia 28, em que estava lá a faixa da Joyce. Sexta-feira, essa minha comunicação com o José Vanderlei, às 13h39. Aí, como ele alegou que não tinha visto o vídeo do Daniel, que foi postado nas redes sociais no dia anterior, ele ainda não tinha visto, né? Aí eu encaminhei o vídeo do engenheiro Daniel para o secretário. Aí ele respondeu o seguinte, o José Vanderlei, continuando: muito obrigado. O prefeito incumbiu a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, para patrocinar a resposta. Ou seja, a resposta à roda de fogo, ao Verbo Online, sobre essa reclamação, essa denúncia do engenheiro Daniel de ter tido as faixas arrancadas. José Vanderlei conclui: ficarei no aguardo, muito obrigado. Até hoje, a Secretaria de Comunicação não deu qualquer resposta, Márcio. A gente vai sempre lembrando, todos os nossos assuntos, nossas pautas são enviadas para a Secretaria de Comunicação, e onde elas não respondem, mas a nossa parte a gente faz, Adilson. A Secretaria de Comunicação, para quem não sabe, é chefiada por uma pessoa que não é da área. Não é da área, não. Então, ele não tem nenhum compromisso em dar informação para você, morador de Taboão da Serra. Qualquer pessoa que pergunte também não sabe de nada, não está lá sempre atrás do prefeito, aquela sombrinha do prefeito, e está lá mais garantindo o seu emprego do que prestando serviços à população. Adilson Oliveira, vamos para o nosso próximo destaque. Próximo destaque é que o prefeito de Taboão da Serra demonstra que é despreparado e mal assessorado. Nós estamos falando agora há pouco disso, né? É mal assessorado ao convidar uma guarda municipal que não tem escolaridade para assumir a ouvidoria. Você deve saber que no dia 20 de abril o prefeito, ao nomear a nova secretária de Segurança, Michele Santana, também fez um convite à então secretária executiva Eliana Gonçalves, guarda municipal. Ela estava na pasta de secretária executiva, mas com a chegada da Michele, o Aprejo falou assim: Eliana, dá uma licencinha, saia desse cargo, eu convido você para ir para a ouvidoria, Márcio. Então eu não vou ensinar o Aprejo, não estou ensinando não, mas ele devia falar assim: minha assessoria, por gentileza, analisa a situação da GCM e tal, vê se ela está totalmente apta para assumir esse cargo. Se estiver apta, ela vai assumir. Se não, vai assumir. Não, o despreparo é tanto que ele não tem ideia de nada, não sabe de nada, não tem como assessoria que lhe falasse na hora: olha, não é assim. Então ele solta, Adilson, ele solta e escreve que está gravado, que está fotografado, que está gravando. Quer dizer, ele esquece, né? Ele esquece que a fala dele e a atitude é lamentável. Então a senhora Eliana Gonçalves, guarda civil municipal, ela tem apenas ensino médio. O cargo de ouvidor, de ouvidora, exige escolaridade mínima, ensino superior. Então, a GCM não poderia ser indicada, viu, Aprejo? Ela não poderia ser convidada
para ocupar esse cargo. O senhor está totalmente por fora, né? Desinformado. Muito desinformado. Então ela não poderia ocupar esse cargo. E mais, o artigo 108 do Estatuto dos Funcionários diz que o funcionário de carreira, ou seja, o servidor concursado, não pode assumir o cargo de ouvidoria. Não pode assumir o cargo de ouvidor. Então, ela tem 2 impeditivos para ser convidada para esse cargo, viu, Abrejo? Não pode. Então, não pode. Então, ela foi indicada e a indicação dela foi sustada. Eu fiquei até com uma, entre aspas, pena, porque de comandante da GCM vai voltar a ser GCM, Edilson. Na Guarda Civil, o comentário é de que ela foi rebaixada. Foi rebaixada, né? Inclusive de salário. Né? Então, assim, ela expôs a GCM. Foi um bom mês para a Eliana, não. Expôs a GCM é uma situação ridícula, de vexame, vexatória, por conta do Aprígio e por uma assessoria que também não entende nada de lei. Pô, ele já não respeita o funcionário público, né? Não valoriza. Promete uma coisa, dão outra, menos. Né? Imagine saber o que está escrito lá no Estatuto do Funcionalismo. Meu Deus do céu, isso aí eles nem imaginam o que pode e o que não pode. Olha que o Aprígio tornou a vida da GCM Eliana, olha que o Aprígio foi fazer na vida dessa GCM. E mais, por conta desse erro bizonho, ele trouxe, ressuscitou uma figura que já era, né, carta fora do baralho, de tão malquista que é da própria administração, entre os próprios funcionários. Eu me refiro de novo ao ex-secretário de Segurança, Rodrigo Falcão, que na quarta-feira ele foi lá na Câmara, gravou um vídeo, foi lá na Câmara dizendo que tinha denúncia grave contra a pessoa cogitada para assumir a ouvidoria, falando que tinha falsificação de assinatura, que a pessoa era conivente com milícia em Taboão da Serra, né? Então, por conta desse erro, né, do Aprígio, ele fez que o ex-secretário demitido por agressão a uma mulher se achasse vitorioso, né? Fosse lá, era ele que se colocou na posição de alertar a administração de que um erro crasso, uma irregularidade estava prestes a ser cometida. Olha, assessoria do Aprígio. Vamos para o nosso próximo destaque. Estamos em maio. Uniformes para os alunos da rede municipal de Taboão da Serra até agora não foram entregues. E se você quiser uma notícia tão ruim quanto essa, a licitação para a compra desses uniformes ainda não foi realizada, editada, não foi publicada, ou seja, não há nenhuma licitação em curso para a compra desses uniformes. Quer piorar ainda? Caso venha a ter uma licitação, ela demora um certo tempo, eu vou dizer de 15 a 30 dias para que haja uma licitação, para que depois tem mais 15 dias para as empresas elas impugnarem a licitação, depois tem mais 30 dias no mínimo para a empresa que ganhar a licitação fabricar de acordo com o pedido. Nesse espaço de tempo a Adilson vão no mínimo mais 90 dias, no mínimo, que as crianças vão ficar sem uniforme na cidade de Taboão da Serra. Isso quer dizer que se sair alguma licitação, né, de hoje para amanhã, pode ser que seja amanhã, né, hoje. Então quer dizer que os uniformes só chegariam lá para julho. Julho está todo mundo de férias. As crianças poderão usar somente a partir de agosto, né? Eu vou repetir só para, se não entendeu, foi muito rápido.
Não tem licitação hoje, né? 3 de maio. O processo para comprar os uniformes não foi feito. Não foi feito ainda, tá? Não está no portal da transparência, não tem lugar nenhum. Enviamos para a Secretaria de Comunicação, enviamos para o setor de licitação, não temos informações. Se não está no portal da transparência, não tem informações, ela não existe hoje nenhuma licitação. Para que haja uma licitação, vou repetir o prazo então para você. De 15 a 30 dias para você formalizar uma licitação. Depois você tem o edital, você publica o edital, as empresas vendem, você marcam, a empresa que ganhar depois tem que esperar mais 15 dias para que vai haver a impugnação, e depois que a empresa vencedora, eu vou repetir, no mínimo 30 dias para a fabricação, porque são no mínimo também 30 mil, cerca de 30 mil conjuntos, né? Eu estou pondo 30 dias para a empresa, tem que ser muito boa. Eu estou dando mínimo, né? No mínimo. Aí, então, somando isso, Adilson, uniformes, se eu estiver, tomara que eu esteja errado, se eu estiver certo, só em agosto. Essa é uma questão muito séria, que envolve a educação, envolve as crianças de 1º ao 5º ano, são crianças a partir dos 6 anos de idade na escola, ou seja, o processo de alfabetização, né? E eu lembro que no ano passado, quando também foi uma confusão total, né? Já o início da confusão começou no ano passado, a administração tinha feito a licitação ainda em 2021 e ainda assim atrasou demais, né? Os uniformes só começaram a chegar, salvo engano, em maio, e ainda com meia, faltando calçado, a numeração errada. Então, se no ano passado a licitação foi aberta e com alguma antecedência, teve todo aquele atraso, imagina agora que não tem nem, assim, falando o popular, não tem nem pedido de compra para os uniformes. E se tiver, foi por falta de informação no portal de transparência, na Secretaria de Comunicação e no setor de licitações, Adilson. Agora, se tiver amanhã, é por falta de informação. Agora, o que é mais curioso é não ter o processo para comprar os uniformes. E olha a postagem do Aprígio na semana que passou, falando ainda do terminal vai e vem, né, que leva ali os passageiros do centro de Taboão até o metrô. Obra, repetimos, que ele não construiu, não é? Não bateu um prédio sequer lá. Foi o governo do estado com a concessionária que administra a linha 4 do metrô. Perfeito? Isso aí está claro. O governo Aprígio não fez nada lá, embora tente capitalizar politicamente essa obra. Agora, nessa postagem do Aprígio, meu Deus do céu, são mais de 100 comentários, sendo que a maioria, se não mais da metade, é de reclamação sobre o uniforme escolar. Por exemplo, a Regina Santos avisa ele do material escolar das crianças, os uniformes, avisa ele, o Aprígio, ele está postando outra coisa, né? Alaine Oliveira, cadê o uniforme das escolas? Até agora nada. As escolas estão uma vergonha, tudo cheio de mato alto, ainda tem essa, né? A falta de conservação das escolas. Teto caindo, portões velhos, falta de segurança. Para isso, né? Para ele estar divulgando sobre uma obra, um terminal que ele não construiu. E aí tem mais, a Tita Félix e as escolas que estão precisando de reformas, as meninas e os meninos tendo que usar o mesmo banheiro, e os hospitais, postos de saúde, como ficam? Não vão tomar uma atitude, ano que vem vão querer nossos votos, né? Então tem outras reclamações, né, em relação a material escolar, são várias, vamos ficar só nessas, né, para dar dimensão da falta de desorganização, falta de organização, com a incompetência na gestão da educação, na gestão
das nossas crianças, Márcio. E eu pergunto, seu Aprígio, o senhor está muito preocupado com as nossas crianças, a preocupação dele é muito grande. Vamos para o nosso próximo destaque, Adilson Oliveira. O próximo destaque é que o Aprígio nega transporte gratuito para idosos a partir de 60 anos. O governo de São Paulo decretou em janeiro, mais precisamente no dia 23, a gratuidade no transporte público para idosos a partir de 60 anos. Medida que vale para o metrô, para os trens, para os ônibus intermunicipais, aqueles gerenciados pela EMTU. Então, nesses sistemas de transporte em todo o estado, os idosos a partir de 60 anos não pagam tarifa. Não pagam tarifa. Na cidade de São Paulo, nos ônibus municipais, o benefício começou a valer ainda antes do fim do ano passado, a partir do dia 15 de dezembro. Então, na capital de São Paulo e para todo o estado, pelo menos desde dezembro, os idosos a partir de 60 anos não pagam o transporte público. Agora, em Taboão da Serra é diferente, Márcio. Os idosos aqui, a partir de 60 anos, não têm vez na administração Aprígio. Olha, eu vou recordar uma entrevista que a gente estava fazendo com o Aprígio, dizendo o seguinte: quando eles lançaram aquela onda de transporte zero, né? Tarifa zero, aqui, né? Foram na onda do... Foi em dezembro, porque uma outra cidade aí, dizendo que começou a fazer um estudo, para fazer tarifa zero. Aí o José Vanderlei veio com essa ideia nas redes sociais. Aí o Aprígio também, estamos estudando aqui tarifa zero. Muito bem, entraram nessa onda, depois não falaram mais nada. E nessa onda eu perguntei ao prefeito Aprígio: o senhor não vai adotar o transporte gratuito para os 60 até 64 anos? Ele disse: não, nós não temos dinheiro. Foi essa a resposta, Adilson Oliveira. Até dias atrás estava falando que o caixa estava cheio, fez até um empréstimo de 70 milhões. Esse caixa que você se referiu, eles estão fazendo uma propaganda que a Aprígio tem 50 milhões em caixa e não tem dinheiro para pagar o transporte, o subsídio do transporte 60 aos 64 anos, Adilson. Agora, por exemplo, o Conselho Municipal do Idoso. Nós falamos do Conselho Municipal da Saúde, que não funciona, eles próprios admitem, os conselheiros. O Conselho de Segurança, que vai começar, a gente espera que fiscalize o serviço de segurança, e temos o Conselho Municipal de Idoso. Um dos membros do Conselho fez a reclamação. Olha só, diferentemente do Conselho de Saúde, o Conselho de Idoso está fazendo o papel dele. O Jerusael Santos Ribeiro, um dos membros do CMI, Conselho Municipal de Idoso, fez uma postagem no último dia 15 de abril. Ele diz o seguinte, abre aspas: cidades no entorno, inclusive a capital paulista, já retornaram com a gratuidade no transporte coletivo aos 60 anos, aos idosos a partir dos 60 anos. O governo de Taboão da Serra precisa respeitar os direitos adquiridos pela população idosa urgente. Essa foi a manifestação do Jerusael, membro do Conselho Municipal de Idoso, né? Então, cobrando o governo Aprígio de cumprir uma lei estadual, um decreto estadual que obriga a gratuidade no transporte municipal, transporte público. E eu chamo a atenção ainda que você já se referiu muito bem ao secretário José Vanderlei fazer aquela propaganda sobre a tarifa zero em Taboão da Serra. Ele fez isso no dia 16 de dezembro. Então, naquela onda, sendo que naquele período, eu lembro que foi no dia 15 de dezembro que começou a tarifa zero, a gratuidade para os idosos de 60 anos ou mais na capital paulista, e no dia 16 o José Vanderlei faz o vídeo falando da tarifa zero, que depois foi desmentido pelo próprio prefeito Aprígio em janeiro. Mas aí o Conselho Municipal de Saúde chamou o José Vanderlei
lá na reunião, Conselho Municipal de Idoso. O Conselho Municipal de Idoso chamou o José Vanderlei para dar uma satisfação porque ainda a Serra não tem, Taboão da Serra não tem o transporte gratuito para os idosos a partir de 60 anos. Chamou José Vanderlei para essa reunião, chamou em março. Até agora o secretário não apareceu na reunião do Conselho Municipal de Idosos. Ele está muito preocupado em mandar agentes de trânsito retirar faixas de adversários políticos do governo, não é? Mas chamou em abril de novo e agora parece que ele confirmou presença que vai na reunião, na próxima reunião do Conselho Municipal de Idosos, marcada para segunda-feira, dia 8 de maio. Então vamos aguardar quais os esclarecimentos, quais as explicações do seu secretário José Vanderlei para o fato de o Aprígio negar transporte gratuito para os idosos a partir de 60 anos. E eu vou repetir o recado do prefeito Aprígio para os idosos 60 e 64. Não temos, abre aspas, não temos dinheiro, fecha aspas. E concluo, se me permite, Márcio, e você que nos acompanha, em janeiro eu também fiz uma pergunta, já que os vereadores também precisam cobrar a prefeitura, cobrar o prefeito a respeitar a lei, em benefício dos idosos. Eu perguntei para o presidente André Egídio, no dia 7 de janeiro, eu fiz essa seguinte pergunta para ele. Como o vereador já se manifestou a respeito no passado, a prefeitura não concedeu gratuidade aos idosos a partir de 60 anos nos ônibus circulares municipais. Questionando, falando para o presidente. Aí o presidente André Egídio respondeu: tenho um projeto de lei nesse teor. Sempre defendi a gratuidade nas passagens de ônibus para as pessoas a partir de 60 anos. Como o governo ignora isso, pretendendo instalar tarifa zero para todos? Pois é, até o presidente da Câmara questionando o governo com a promessa de tarifa zero se não cumpre nem a gratuidade para os idosos a partir de 60 anos. Vamos chegando ao final do nosso programa. Eu convido a você a assistir o X da Questão. Essa semana nossa convidada foi Najara Costa. Está imperdível essa entrevista, o X da Questão. Você pode assistir lá, www.youtube.com/TV Atual. Uma entrevista com Najara Costa está imperdível no X da Questão. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem. Até lá.